essa aula aqui à tarde, mas estou fazendo essa gravação à noite. Então, vou dar boa tarde aí para vocês. Espero que vocês estejam bem. Desejar aí para vocês um bom retorno das atividades. Espero que nesse momento que a gente precisa ficar um pouco recolhido, que essa forma que a gente está propondo de passar o conhecimento para vocês seja muito proveitoso, tá? Então espero que vocês aproveitem muito aqui, tá? Da nossa parte do método clínico, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês esses slides aí, com slides narrados, né? Ditos assim. Nós vamos ter também depois um tempinho aí para a gente estar podendo fazer uma discussão online, tá? E na próxima semana eu vou estar disponibilizando o manual, assim como eu fiz com vocês para o exame físico do tórax, tá bom? Bom, pessoal, hoje é uma aula muito importante, tá? Uma aula muito importante. Claro, como todas as outras, mas o exame físico abdominal é uma matéria que é uma das queixas que talvez vocês mais vão encontrar no pronto-socorro. Aquela coisa, doutora, minha barriga tá doendo. Bom, vocês não vão passar um plantão sem escutar esse tipo de queixa, certo? E descobrir o que está por trás dessa queixa é o que vai diferenciar o bom e o mau médico, né? E apesar da barriga parecer um lugar comum, né? É um dos exames que a história clínica vai ajudar muito vocês. Uma boa história clínica, né? É o que a gente vem cobrando de vocês dentro do hospital. Associado ao exame físico, é o que vai realmente fazer com que a gente tenha uma ideia do que está realmente acontecendo com esse paciente, né? Como ponto de partida, assim, a gente divide, pode, pra vocês terem uma ideia, dividir as dores abdominais, né, em intraabdominais e extraabdominais, tá? As intraabdominais é uma inflamação, uma obstrução, alguma alteração ali direta no abdômen. E as extraabdominais são às vezes algumas alterações que podem estar acontecendo em outro órgão, mas que está de uma certa forma gerando um desconforto aí na região abdominal. Então cabe a gente aí, como eu falei com vocês, com uma boa história, né, com uma boa coleta de anamnese, um posterior exame físico, saber diferenciar muito isso aí. E lembrar que, apesar da gente achar que tudo pode ser uma urgência dentro do exame físico abdominal, a gente geralmente vai considerar 3 urgências aí. Obstrução, tá? Uma peritonite, que aí a gente pode ter uma contaminação bacteriana por uma perfuração, por exemplo, e uma hemorragia intraabdominal. Essas são as 3 causas aí de mais emergência que vocês vão precisar, na verdade, quando estiverem trabalhando aí em qualquer lugar, diferenciar, tá? Para saber o que é uma urgência e o que não é, que a gente chama de abdômen agudo. Bom, mas vamos então dar início ao exame físico abdominal. Bom, então é importantíssimo, imprescindível que vocês conheçam os pontos anatômicos de referência ao exame físico abdominal, né? E os órgãos relacionados com a localização para uma boa propedêutica, tá? E aí a gente pode dividir esses quadrantes em quadrantes, né? E posteriormente em regiões, tá certo? Então vocês vão vendo aí que a gente tem o quadrante superior direito, a gente tem o quadrante superior esquerdo, um quadrante inferior direito e um quadrante inferior esquerdo. Vocês sobre os flancos, tá? Geralmente vocês vão ver, eu vou ensinar para vocês, mostrar para vocês uma manobra, tá? Que é de Giordano, que é basicamente a punho-percussão ali dos flancos, e aqui condiz aí quando está positivo, sugestivo de cálculo renal, tá certo? Essa anatomia dessa região, tá? Isso pode variar um pouquinho nesses pacientes mais obesos, tá certo? Bom,
Bom, a gente tem aqui o abdômen escavado, tá certo? Que é um paciente aí que pode apresentar uma anorexia, muito emagrecido, que a gente começa a ver os arcos costais aqui. Bom, e a ausculta? Então é sempre necessário que a gente faça a ausculta antes da palpação, porque senão a gente estimula a peristalse e aí atrapalha um pouquinho, tá? A gente pode estimular a ausculta com a peristalse com a palpação. Às vezes pode encontrar uma peristalse aumentada e a gente achar que tem alguma coisa errada com esse abdômen, tá? Sendo que peristalse aumentada, como eu estou botando aqui no slide para vocês, pode indicar obstrução ou diminuição aí, e, na verdade, peristalse aumentada pode indicar obstrução, né? E a diminuída, o ilho paralítico, né? O ilho metabólico. Geralmente a gente vê isso aí em alguns casos pós-cirúrgicos, tá? Alguns distúrbios eletrolíticos, infecção, paciente que não está deambulando. Então, a palpação a gente vai dividir em palpação superficial e profunda, tá? A gente deve avaliar a palpação dentro de um contexto clínico da queixa do paciente, tá? Isso, obviamente, a gente não vai aí deixar de examinar todo o abdômen, tá bem, pessoal? Existe, e eu coloquei isso ali dentro da apostilinha que eu montei para vocês, que a gente divide a dor, né, do abdômen em três, na verdade, especificamente, a gente conhece três tipos principais, né, de acordo com a sua origem. A gente pode ter uma dor somática, que é parietal, que geralmente é aquela dor mais localizada, tá? Que o paciente consegue, aquela dor, está sentindo uma dor no epigástrio, no epigástrio é realmente que está o problema. A gente pode ter uma dor visceral, tá? E essa dor visceral, o grande problema é que a gente sabe que a gente tem aí, cada órgão vai ser inervado com uma altura ali geralmente você vai ter ali, a gente sabe que a inervação vai ser percebida ali nos segmentos com as principais vísceras abdominais, certo? Então, por isso a gente consegue fazer uma relação com relação à irradiação, tá? Às vezes você tem um mesmo órgão que ele é nervado quase que na mesma altura, ali da coluna, e aí por isso que você entende por que às vezes uma dor da pancreatite pode irradiar para o dorso, você vê às vezes uma dor da pancreatite radiando aí para a região periumbilical, e tem a dor referida. A dor referida é aquela dor que geralmente o paciente ele tem um problema em uma região do abdômen, mas ele vai sentir dor em alguma outra. Então a gente procura pontos dolorosos, alteração de sensibilidade e presença de massa, tá? Mas apesar da gente geralmente tentar focar a palpação dentro do contexto clínico, a gente não tem que deixar de examinar todo o abdômen. Então, deve examinar todo o abdômen mesmo assim, certo? Então vou mostrar para vocês esse ponto aqui que eu falei da apendicite. Apendicite geralmente é uma dor que ela começa em volta do umbigo, tá? Geralmente associada a febre, vômito e a hiporexia, que é a diminuição do apetite, e depois ela começa a se localizar nesse ponto, tá? Você pega a crista ilíaca anterosuperior e puxa uma linha imaginária até a região umbilical, tá certo? Até a cicatriz umbilical. Divide em três partes e nessa região aqui, tá? No primeiro terço, é o ponto que você vai comprimir. Você faz uma compressão e descomprime. Se na descompressão o paciente sentir dor, provavelmente esse paciente pode estar apresentando, se obviamente for compatível com a história e com os sintomas que eu falei com vocês, esse paciente possivelmente pode estar tendo aí um quadro de apendicite, tá? Tem outros aí, tá, que a gente pode fazer palpação da fossa ilíaca esquerda, que também que é um dos casos de dor referida, tá? A gente faz essa palpação da fossa ilíaca direita e o paciente acaba tendo problema da apendicite. A gente pode ter aí um sinal de Dunphy, que é o paciente tosse e sente dor, que também pode ser relacionado à apendicite. Mas enfim, não são tão usados, então não vale a pena a gente ficar parando muito para falar disso não. É mais o ponto de McBurney que é o mais clássico que a gente usa.
Então a gente tem aí uma dor no quadrante superior, que sugere colelitise, tá? Tá errado aqui o português um pouquinho, mas sugere, tá? Quadrante inferior esquerdo, que a gente sugere diverticulite, que eu falei com vocês que a gente chama também de apendicite do lado esquerdo, tá bem? Bom, percussão, tá? Importante para avaliar limite hepático, pesquisa de ascite, tá? Então vamos começar pelo fígado. Para a gente avaliar o fígado, a gente vai percutir o hemitórax direito, tá? Desde sua origem, na clavícula. A gente puxa ali uma linha na hemiclavicular até o 4/5 espaço intercostal e a gente vai perceber a mudança de um som tipânico para submaciço, né? A gente vai estar diante da borda superior hepática. A gente chegou, antes aí da gente entrar de quarentena, a gente chegou a utilizar um de vocês aí como exemplo para poder fazer percussão. Não sei se vocês estão lembrados, né? Então vocês já fizeram isso, acabou que a gente já acabou se adiantando e vocês conseguiram ver isso ali na prática, na hora que a gente estava ali no laboratório de habilidades. Bom, então a gente continua até perceber a área de maciçez hepática, tá bem? O tamanho do fígado vai variar de 10 a 12 centímetros, tá? Esse é o maior diâmetro, a gente pode utilizar uma fita métrica para isso. Limite hepático estando menor que o 5º ou 6º espaço intercostal, indica diminuição de volume, que geralmente são nos quadros cirróticos, tá? Geralmente nos quadros de cirrose o fígado vai estar diminuído, não vai ser um fígado que ele vai estar aumentado, tá certo? Bom, então a anasite a gente classifica em leve, moderada e grave, todas elas realizadas com paciente em decúbito dorsal, tá certo? Geral, de livro, só uma definição de livro, a leve ela é geralmente menos de 500 ml, moderada entre 500 e 1500, e a grave quando a gente tem mais de 1500 ml na cavidade abdominal. Quando eu for explicar para vocês sobre a ascite, a gente pode depois estar falando um pouquinho, mas basicamente a principal causa de ascite é a hipertensão portal, tá? E aí vale a pena vocês darem uma olhadinha na fisiologia. Hipertensão portal a gente vai ter aí pré-sinusoidal, sinusoidal, pós-sinusoidal. Depois na parte online a gente pode falar rapidamente disso aí para vocês entenderem. Bom, a segunda causa de ascite que a gente vai ter vai ser as causas neoplásicas, tá? Seguindo aí pela tuberculose, e a quarta causa de ascite é a causa cardíaca, tá certo? Então a gente tem a hipertensão portal, né, sendo uma das principais causas de hipertensão portal a própria cirrose, seguida de neoplasia, seguidas de tuberculose, seguidas de alterações cardíacas, tá? Então, nas graves a gente tem o sinal de Piparote, tá? Que a gente vai realizar com a ajuda do paciente. Ele coloca a mão levemente sobre a linha média do abdômen, tá? Comprime um pouquinho. O examinador ele bota uma mão de um lado do abdômen, tá? E na outra ele dá um peteleco entre um flanco e o outro ali, tá? Bota a mão em um flanco, tá? Vamos lá. Ele pede para o paciente colocar a mão na linha média do abdômen, tá? Você coloca a mão em um dos flancos e no outro flanco você golpeia, peteleco, tá? E avalia se as vibrações do líquido vai bater na sua mão, tá certo? Nas ascistes moderadas é feito com pesquisa de maciçez móvel. Aí no caso clínico eles usaram o sinal de Skoda, né? O semicírculo de Skoda. Semicírculo de Skoda basicamente você vai fazer uma percussão no sentido horário, começando no epigástrio, né? Começa ali no 12, como se fosse um reloginho, e vai descendo. 1, 2, 3, 4, 5. E vocês vão percebendo que vai mudar o som de maciço para submaciço, para timpânico, enfim. Vocês vão ver uma mudança ali na percussão por conta da presença de líquido ou não, tá? Posteriormente, a gente coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo e direito. Esse é o maciçez móvel, então isso aí a gente muda um pouquinho a posição do paciente. A gente focou ali que você sempre faria o exame em decúbito dorsal, mas na maciçez móvel a gente vai ter que deslocar o paciente. Então, coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo e direito, sempre percutindo o abdômen para avaliar a mudança da posição do líquido e a mudança no som, tá certo? Bom, e aí eu me adiantei, a gente pode então ainda utilizar a pesquisa do semicírculo de Skoda, igual está no caso clínico, como eu falei para vocês, como se imaginar um reloginho ali. E nas ascites leves, geralmente a gente identifica através de ultrassonografia. Pode indicar aí como um pneumoperitônio, tá? A gente tem o sinal de Jordano, que eu falei com vocês, né, que é a dor
por percussão dos flancos, pode indicar pielonefrite ou cálculo renal. Sinal de Murphy, ele é muito importante, sinal muito bom, vocês vão usar bastante isso na prática médica. É uma dor, a palpação na vesícula durante a inspiração. Então, como é que a gente faz? A gente posiciona ali a mão embaixo, ali logo abaixo do que termina o arco costal, tá? Você pede para o paciente inspirar. Quando o paciente inspirar, você empurra a mão para baixo do arco costal. Se o paciente sentir dor à palpação, provavelmente ele tem ali o sinal de Murphy positivo e na verdade, compatível com coleritise, colecistite, alguma coisa na vesícula. Tem o sinal de Courvoisier, que é a vesícula palpável, que pode indicar tumor, eu nunca vi um. Manobra de Schuster, tá? Que é a palpação do baço. Normal, a gente vai ver o baço entre a nona e a 11ª Schuster. Essa é a posição de Schuster, então aí também é uma outra posição que a gente precisa botar o paciente, como vocês podem perceber aqui, tá? O baço está do lado esquerdo, tá certo? E também vai ser uma das posições que a gente vai ter que tirar o paciente de decúbito dorsal. Então, para limitar o tamanho do baço, não confiamos apenas na palpação, é necessário também a percussão. Então, sugiro para vocês a leitura do espaço de Traub ali, para vocês saberem qual que é aquela região direitinho. E quando ocupado, sugere aumento do baço, que a gente chama de esplenomegalia, tá certo? A gente vai discutir um pouquinho também ali sobre esplenomegalia na aula, quando eu tiver discussão com vocês ali online. Então, agora que você leu sobre o exame físico abdominal, vamos lembrar para vocês algumas perguntas que não podem faltar em uma anamnese do quadro abdominal. Então, localização. Pessoal, lembra que os alunos que chegaram a rodar comigo no hospital, quando a gente tinha ali uma dor abdominal, eu sempre falava isso com vocês. Essas perguntas não podem faltar, tá? Principalmente para as dores abdominal. Então, a gente tem que saber a localização, intensidade. Intensidade, a gente vai classificar ali pelo EVA, lembra disso? Vocês lembram? Dê uma olhada no EVA, tá? Que é a escala de dor. Início, qualidade. A dor que aperta ou uma dor que queima? É uma dor que irradia? Irradia para onde? Fator que melhora ou fator que piora? Sintomas associados. Então são as perguntas que vocês não podem esquecer, tá? Não esqueça. Isso não demora nem um minuto para perguntar para o paciente quando isso está medular, tá certo? E vai ser muito importante para os diagnósticos diferenciais. Então, alguns sinais e sintomas importantes, a gente tem aí hematêmese, que é vômito com sangue, melena, fezes escuras, que indicam sangue nas fezes, tá certo? Enterorragia, sangue vivo, podendo não relacionar com evacuação. Hematoquesia, eliminação durante ou após evacuação, tá? Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Melena geralmente está próximo do ângulo de Tratz, tá? Que é aquela região ali próxima do duodeno, tá certo? Geralmente, na maior parte das vezes, ela vai indicar sangramento superior, mais do que inferior, beleza? Na enterorragia, é um sangue vivo, então vai mais indicar uma perda de sangue por trato gastrointestinal inferior, tá? Porém, em pacientes jovens, que você tem uma peristalse bem aumentada, você pode ter enterorragia e o comprometimento ele está realmente ali em trato gastrointestinal superior, certo? E geralmente vai estar relacionado com estabilidade hemodinâmica. Então a gente tem vômitos e náuseas, icterícia, que é a coloração amarelada da pele, colúria, urina escura em cor de Coca-Cola, a gente já discutiu isso tudo, acolia fecal, fezes brancas, no caso passado a gente viu isso, prurito, que é hiporexia, diminuição do apetite, disfagia, dificuldade para deglutir, ojinofagia, dor para deglutir, diarreia. Como é que classificam a diarreia? São mais de 3 episódios com alteração de aspecto, tá? E a gente vai dividir a diarreia aí em aguda, subaguda e crônica, tá? Geralmente a diarreia aguda é menor que 2 semanas, subaguda entre 2 a 4 semanas e acima de 4 semanas a gente classifica como diarreia crônica, tá bem? E aí a gente ainda pode classificar a diarreia em alta ou baixa. Geralmente a baixa vai ter presença de muco, pus ou sangue, a alta não, tá certo? Você vê ali que na pergunta foi na história, foi perguntado se o paciente tinha alteração de hábito intestinal
Então são algumas perguntas que vocês vão ter que fazer diretamente para o paciente para saber se ele tem realmente alteração do hábito intestinal. Hematura, que é sangue na urina, pode indicar aí algum cálculo. Disúria, dificuldade para urinar, também cálculo. Infecção urinária. Oligúria, também infecção urinária, mas também pode indicar aí uma insuficiência renal. Polaciúria, o paciente vai muitas vezes no banheiro, mas faz pouquinho. E poliúria, que é o volume aumentado de urina, que a gente vê aí na diabetes, né? Que é poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso, né? Os 4 P's da diabetes. Bom, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Esse final é só um dicionáriozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado das explicações. A gente vai ter ainda o nosso momento aí de fazer essa discussão online, para caso vocês tiverem alguma dúvida, depois de estar vendo essa aula, a gente poder discutir um pouquinho. E na semana que vem vai ser disponibilizada a apostila para vocês, que já está pronta. E também eu vou estar disponível em alguns horários para estar tirando a dúvida de vocês, tá? No mais, muito obrigado aí, fiquem com Deus e até daqui a pouco, caso vocês quiserem estar presentes aí quando a gente estiver falando na parte online. Um abraço.